aí pelo convite, né? Primeiramente aqui, né, como foi pedido pelo professor, explicar um pouco sobre a minha trajetória aí dentro desse universo aí da pesquisa, graduação. Então, pessoal, eu fui aluno daí da UFESA, né? Fui aluno, entrei inicialmente aí no curso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Me formei no Bacharelado em Ciência e Tecnologia no ano, não recordo direito, mas acho que foi em 2014, não, 2015. Em 2017, dando prosseguimento aos cursos de segundo ciclo, né? Eu me formei em engenharia mecânica e após esse período de formação, eu não fui, apesar de ter um grande gosto pela pesquisa e querer iniciar na docência, logo quando eu me formei, eu acabei não indo trabalhar com a docência, né? Eu acabei indo trabalhar em uma empresa da minha cidade, uma fábrica de laticínios. Lá eu era coordenador de manutenção. Mas durante esse tempo que eu passei prestando serviço lá para essa empresa, surgiu uma oportunidade de fazer um concurso para professor substituto aí da UFESA, né? Foi quando eu tive a oportunidade de voltar para a UFESA como professor. Apesar de não ter prosseguido logo após ter largado, logo após ter terminado a graduação, eu não prossegui diretamente para uma pós. Mas após voltar e ter essa oportunidade de ser professor substituto, eu acabei tendo o interesse de dar prosseguimento, fazer o mestrado, fazer o doutorado. A UFES aí, né, ela oferece esse programa aí de pós-graduação, esse curso de pós-graduação em mestrado, né, na parte de ciência e engenharia de materiais. Então, eu prestei o processo seletivo para ele, entrei agora, mais ou menos metade de 2022, né? Estou tentando aí terminar encerrar esse mestrado, apresentar minha dissertação. E o trabalho que eu tenho aqui para poder apresentar para vocês, ele faz parte um pouco desse meu trabalho desenvolvido lá no mestrado, né? Não é diretamente o trabalho em si, até porque eu ainda não terminei ele, não finalizei ele ainda. Ainda faltam algumas coisas, principalmente em relação a resultados. Mas eu vou apresentar alguns direcionamentos aqui do meu trabalho, algumas nuances, algumas definições, alguns conceitos, algumas ferramentas que vão ser utilizadas no desenvolvimento desse estudo aí, né? Que é o estudo da formação da proteína corona em nanopartículas de ouro. Eu acabei adicionando esse coloidais aí, não está no banner lá da apresentação, né? Mas eu acabei adicionando aqui. Mas nanopartículas de ouro coloidais usando web servidores de docking. Antes de dar início, né, queria primeiramente aqui fazer algumas explicações, algumas breves explanações em relação ao título. Ainda não está definido, mas acredito que esse título ele engloba todo o estudo que foi feito nesse meu trabalho de dissertação. Ele vai estudar essa formação de proteína corona, que no decorrer da apresentação a gente vai ver um pouco mais o que é essa proteína corona, como que se dá a formação dessa proteína corona em diversos tipos de nanopartículas com compatibilidade biológica, né? Não só as nanopartículas de ouro, elas se formam em tudo que é tipo de partícula que é utilizado dentro do sistema biológico para tentar fornecer algum procedimento, algum processo, algum beneficiamento, vai ter a formação desse tipo de proteína aí. E um estudo dela, né, utilizando ferramentas que estão disponíveis, não dentro de um laboratório muito equipado, não dentro de um, de um campus universitário, apesar de que os servidores eles estão dentro desses locais, né, mas a disponibilidade para eles não está em si só dentro do acesso desses laboratórios, mas na disponibilidade das próprias casas, né? Então ele é um trabalho que ele é desenvolvido para poder para ele ser ele foi pensado em ser desenvolvido utilizando servidores que estão disponíveis aí na internet para acesso de qualquer localidade. Então, o trabalho se baseia nisso. A ideia, né, veio desse período aí de pandemia que a gente ultrapassou.
veio desse período aí de pandemia que a gente ultrapassou, né? E da dificuldade que logo lá no início, quando ainda não se tinha vacina, ainda não se entendia muito bem como que eram os mecanismos de propagação desse vírus, teve o isolamento, teve as medidas de isolamento, dificuldade de acesso a várias localidades. Então a gente pensou assim, por que não se dá para se fazer um trabalho, uma dissertação de mestrado, utilizando recursos remotos? Será que dá para se fazer? Esse estudo aqui de formação de proteína corona. Então, a ideia do trabalho é basicamente essa. O embrião dele saiu dessa necessidade, né? Dessa dificuldade de se acessar os laboratórios, de se acessar recursos mais robustos, mas ainda assim conseguir desenvolver um trabalho que seja a nível de pós-graduação. Eu acabei não mencionando, né? Mas meu nome é Felipe Lima dos Santos. Minha orientadora é a professora doutora Eveline Matias Bezerra. E outro orientador, né, é o professor Dr. Rony Ferreira da Costa, eles que me auxiliaram muito aí no desenvolvimento desse trabalho, sabe? Implantaram a ideia e me ajudaram bastante. Então, vamos dar início aí. Nessa apresentação, a gente vai ver basicamente esses 5 tópicos aí. A gente vai ver um pouco do que é as nanopartículas de ouro. A gente vai estar passando aí sobre os processos de síntese desse tipo de nanopartícula, as principais características que elas apresentam, as principais aplicações, né? Por que se tem um grande interesse nesse tipo de nanopartícula? Por que ela é interessante para de diversos tipos de estudo? E um efeito aí, que na verdade é um efeito adverso que ocorre no uso desse tipo de nanopartículas, que é o efeito da formação de proteína corona, a interação que ocorre desse tipo de nanopartícula quando ela está dentro do meio biológico com todos os tipos de proteínas que lá estão contidas, né? Como que se dá essa formação dessa proteína corona nas nanopartículas de ouro? O uso de modelos computacionais relacionados às nanopartículas, modelos computacionais relacionados à proteína e modelos computacionais que são utilizados para poder fazer a iteração dessas nanopartículas com as proteínas. A gente vai estar dando uma passada aí sobre um tópico que fala mais ou menos sobre isso. E sobre a ferramenta em si, né, que é a ferramenta de docking molecular. Os principais conceitos, o que é uma função de busca, o que é uma função de pontuação, são, como pode-se dizer, o docking molecular é uma ferramenta que não passa de um algoritmo, ele é um algoritmo. Só que ele é um algoritmo dividido em 2 partes, né? Em 2 programas com finalidades diferentes. Um desses algoritmos é a função de busca, o outro é a função de pontuação. A gente vai estar vendo o que é cada um deles. Os principais programas, né, que a gente tem aí no meio científico, no meio acadêmico, os principais programas que são divulgados, que são utilizados para poder fazer esse tipo de estudo, e os web servidores de docking, que são as ferramentas em si que são utilizadas dentro dessa pesquisa, mas que não passam de uma, como é que eu posso dizer assim, de uma evolução dos métodos dos programas de docking primários, né? Ele foi meio que uma evolução que veio de algumas necessidades que foram surgindo a partir do uso contínuo dos mais diversos programas de docking que tinham à época, teve-se a necessidade de fazer web servidores. E hoje, a maioria dos programas de docking, dos pesquisadores que trabalham desenvolvendo ferramentas para docking, eles já trabalham desenvolvendo essas ferramentas propriamente para poder funcionar como um web servidor. Vou estar trazendo aqui algumas coisas em relação aos resultados que foram desenvolvidos dentro da minha pesquisa, né? Os resultados eles ainda não estão assim na forma apresentável, mas eu vou mostrar aqui mais ou menos os resultados na forma bruta, né? Eles não estão no formato de apresentação, mas vou estar dando uma passada aqui para a gente dar uma olhada aqui do que foi que se obteve do estudo, né? Mas é basicamente isso. Então, como a primeira parte aqui da apresentação, eu venho trazer aqui essa figura, né? Que ela nada mais é do que uma imersão. Ela vai servir para a gente como para a gente fazer uma imersão dentro do mundo nanométrico. Por quê? O que a gente está vendo aí nessa figura? Ela traz uma escala e traz uma escala comparativa entre 3 universos diferentes aí.
o universo milimétrico, o universo micrométrico e o universo nanométrico. Juntamente com essa escala, ele traz exemplos para a gente tentar se situar dos quais os sistemas que estão contidos dentro desses universos, né? No universo milimétrico aqui, ele traz como exemplo os grãos de areia, pequenos insetos como as formigas, fios de cabelo. São todos sistemas que possuem a dimensão do milímetro, né? Que a gente consegue visualizar, ver a olho nu, que a gente consegue pegar. Abaixo desse universo vai estar o universo micrométrico, tá? Aquele universo onde a gente só consegue observar a partir do uso de um microscópio, né? A maioria dos sistemas. Dentro desse universo vai estar ali uma célula animal, as hemácias, uma célula vegetal, as bactérias. Um pouco mais abaixo desse universo está o universo nanométrico, que é o nosso universo de interesse. E o que, é que tem dentro desse universo nanométrico, né? Ali vai estar as mais pequenas unidades que compõem a matéria como da forma como a gente conhece, né? Vão estar ali os vírus, vão estar ali as moléculas pequenas, vão estar os átomos, vão estar as macromoléculas, apesar de possuir esse nome, ela é uma molécula nanométrica, né? Mas ela é chamada de macro porque ela é um conjunto da utilização de pequenos, de vários outros nanos, né? Lá vai estar a organização da nossa estrutura biológica, que é o DNA, e alguns materiais que estão sendo amplamente estudados devido às características diferentes que eles apresentam dentro desse universo. Alguns materiais que a gente conhece dentro do universo milimétrico, a partir do momento que a gente reduz ele à escala nanométrica, ele sofre algumas alterações em suas principais propriedades. Então, a maioria dos estudos que envolvem o uso de materiais na forma nanométrica está relacionado à exploração desse tipo de propriedade que sofre essa alteração. Então, a figura ela serve basicamente para isso, né? As nanopartículas, elas são nada mais é do que o material reduzido à escala nanométrica, da ordem do nanômetro, da ordem de 10 a menos 6. A nanopartícula de ouro, ela é uma partícula de ouro que ela está reduzida a um estado quase próximo da unidade fundamental, que é o átomo. Então, ele está ali muito pequeno, ele está muito próximo daquelas dimensões do átomo. E o que acontece? Quando o material está muito próximo dessas dimensões, várias das propriedades que estão presentes dentro desse material, várias das propriedades que estão relacionadas ao uso desse material, sofrem algumas alterações devido a uma alteração dentro das energias intrínsecas daquele material. Quando o material está muito reduzido, a energia da superfície desse material passa a ser muito maior e muito mais importante nas mais diversas interações que aquele material vai estar sujeito do que a energia interna, a energia de peso dos átomos, a energia a energia interna dele. Uma das figuras que está lá presente na minha dissertação, essa figura aí, lá veio com essa numeração aí, figura número 6, né? Por causa da ordem que está lá apresentada. Mas elas são imagens que trazem as mais diferentes formas que a gente pode conseguir essas nanopartículas de ouro. Elas são imagens de microscopia eletrônica de transmissão e trazem aqui os diferentes formatos com que a gente vai conseguir produzir essas nanopartículas de ouro. Elas vão estar nesse formato quase esféricos, elas vão poder conseguir nos formatos de nanobastões, elas podem ser conseguidas, dependendo do método de síntese, nesse formato aqui, que parece mais ou menos um halter, né, daqueles que é utilizado em academia. Pode ser conseguido na forma de nanoprismas triangulares, pode ser conseguida na forma de nanofios ultrafinos, podem ser conseguidas nesse formato meio estrelar, podem ser conseguidas ainda nesse formato meio de dendritos, né, nanodendritos, e ainda nos formatos cúbicos. Existem alguns outros formatos que a figura aqui ela não explora todos, até porque o objetivo dela não é explorar todos, mas explorar a variedade com que se consegue produzir esse tipo de nanopartícula. Não só se consegue produzir uma variedade muito grande,
mas também como se consegue se produzir em uma diversidade de tamanhos. Como assim? A gente está falando de nanopartículas, a gente está falando de partículas da ordem do nanômetro, né? Só que da ordem do nanômetro, a gente tem ali, do 1 nanômetro até os 1000 nanômetros. Então, a possibilidade de produção desse tipo de nanopartícula, ela está englobando basicamente quase todo esse range aí. A gente vai dar uma passada um pouco mais à frente nos principais métodos de síntese e a gente vai ver que é possível de se produzir nanopartículas da ordem de 1 até 300 nanômetros com grande capacidade de controle desse tipo de tamanho dessas nanopartículas. As nanopartículas, elas podem ser produzidas a partir de diversas abordagens. Essas abordagens, elas basicamente são reduzidas a três tipos de abordagens, né? São as abordagens químicas e as abordagens físicas. E as abordagens biológicas. O que acontece? A depender do tipo de abordagem e a depender das condições que favorecem, das condições relativas ao tipo de processo que está sendo utilizado, a gente vai poder conseguir uma nanopartícula do tipo esférico, a gente vai poder conseguir uma nanopartícula do tipo triangular, do tipo cúbico, do tipo de nanobastões. Os principais fatores aqui essa tabela aqui, ela consiste de trazer aqui meio que um resumo dos principais fatores que vão influenciar na produção dessas nanopartículas. Por exemplo, se a gente quer produzir uma nanopartícula esférica, ela traz aqui a abordagem que pode ser utilizada e os principais agentes que podem ser utilizados para poder fazer o controle, seja do formato, seja do tamanho. Se a gente quer produzir uma nanopartícula do tipo esférico, uma boa forma de se produzir ela, né, é a partir do meio mais convencional e mais utilizado, que é a redução de citrato. Os principais fatores que são imperantes nessa redução de citrato é o próprio agente de redução, o surfactante utilizado e a temperatura que está sendo utilizada para poder realizar o processo. A partir do controle desses três parâmetros, vai ser possível se conseguir nanopartículas da ordem de 5 até 200 nanômetros. Na literatura, ela é bem resolvida em relação à quantidade do tipo de surfactante, em relação à quantidade do tipo de agente de redução, em relação à quantidade de temperatura, tempo de exposição, que vai poder produzir uma nanopartícula seja de 5, seja de 200 nanômetros. Não existem só abordagens químicas para poder estar conseguindo aí a síntese, né? Uma abordagem que é também muito criteriosa e muito utilizada para poder se conseguir nanopartículas. Porque, assim, dentro do processo, quer lá se produzir nanopartículas da ordem de 20 nanômetros. Só que não vai ter nanopartículas só de 20 nanômetros, né? Vai ter mais ou menos um range ali, entre 15 e 30, onde a maioria vai ser de 20. Mas só que quando se utiliza os métodos químicos, aliás, isso quando se utiliza os métodos químicos. Só que quando se quer uma variação um pouco menor, daí a utilização dos métodos físicos, né, como a ablação a laser, a radiólise e os métodos fotoquímicos. Porque a partir do controle da intensidade de irradiação, a gente se tem um controle bem robusto, né, desse processo, dá para se conseguir nanopartículas em um formato muito mais, como é que eu posso dizer assim, em quantidades muito mais proporcionais àquele valor de tamanho de nanopartícula que você está querendo com o processo. Então, essa tabela ela vem trazer basicamente quais são os fatores que influenciam nessa produção, nesses processos de síntese, né? Tem fatores e os processos são utilizados para poder produzir as hastes, tem os fatores e os processos utilizados para poder produzir os cuboides, tem os fatores e os processos utilizados para poder produzir as nanopartículas com formatos cúbicos, e a ordem de tamanho que é conseguida, né, com a variação dos parâmetros de interesse na produção. Além dos métodos químicos e físicos, a literatura aí traz uma preocupação dos principais pesquisadores que trabalham com esse tipo de nanopartícula. Ela traz uma preocupação
em se produzir esse tipo de nanopartícula, não a partir desses métodos químicos e físicos, mas explorando os métodos biológicos. Por quê? Porque apesar dos métodos químicos e físicos, eles nos darem ali uma grande variedade de formatos, uma grande variedade de tamanhos com que se consegue produzir esse tipo de nanopartícula, ainda não se tem, né, ou se tem uma breve observação da toxicidade desse tipo de nanopartícula que é produzida a partir desses métodos. Porque o principal objetivo do uso das nanopartículas está em utilização nos meios biológicos, está em utilização com os seres vivos. Mas se você produz uma nanopartícula e ela tem uma toxicidade muito grande para esse tipo, para a aplicação no qual se deseja dela, ela não vai servir. Ela vai trazer muito mais prejuízo do que resolver problemas. Então, as produções a partir de meios biológicos, elas surgem para poder trazer aí uma solução para o problema da citotoxicidade que pode apresentar nanopartículas produzidas por meios químicos e físicos. E os meios biológicos, apesar de dar um pouco mais de trabalho para poder se conseguir o tipo de nanopartícula desejada, ela traz uma grande variedade também em relação aos formatos e em relação aos tamanhos com que se consegue produzir, né? Existem artigos que trabalham aí com compostos derivados à base de plantas dos mais diversos tipos, produzindo nanopartículas da ordem de 10 até maiores que 100 nanômetros, com tamanho esférico, com tamanho triangular, com tamanho cúbico, nanopartículas utilizando como matéria-prima para sua produção bactérias, nanopartículas utilizando fungos, utilizando algas, utilizando fermento, utilizando vírus. A vantagem da utilização desse método está na não toxicidade que essa nanopartícula vai apresentar. Ela vai apresentar uma não toxicidade que as nanopartículas produzidas por meios químicos e físicos apresentam. O principal interesse no uso de nanopartículas está nas suas propriedades. Na verdade, o interesse em qualquer material está nas suas propriedades, né? Está nas suas características. A gente explora um determinado material de acordo com o que ele entrega na aplicação que a gente deseja. O principal princípio dentro da ciência e engenharia dos materiais é esse. Se a gente quer uma determinada aplicação, a gente tem um determinado material em uma condição de fabricação, com uma estrutura interna ali dele que consegue entregar aquela característica que a aplicação demanda. E uma nanopartícula não é diferente. O interesse dela, no uso biológico principalmente, guarda, guarda, guarda grande afinidade, né, com as suas mais diversas características. Por quê? Apesar de ser das nanopartículas terem uma energia de superfície muito maior, o que dá grandes capacidades de interação dessa superfície, ainda assim, ela vai ser um material que ele vai ser meio que inerte quimicamente. Ele não vai reagir quimicamente com, com um meio, né, no qual ele vai estar sendo utilizado. Mesmo produzindo ligações fortes a partir dessa interação de superfície, ainda assim ele não vai reagir de forma a produzir uma ligação química, né? Ele vai ser inerte quimicamente. E um grande interesse também está na característica que essas nanopartículas apresentam quando elas são bombardeadas a partir de um feixe luminoso. Né? O que acontece? Quando a nanopartícula ela é bombardeada a partir por um feixe luminoso qualquer, à medida que você vai variando ali a frequência de irradiação desse feixe luminoso, essa nanopartícula ela pode apresentar um fenômeno aí, que é uma oscilação dos elétrons que estão contidos lá na banda de valência. Obviamente, essa oscilação, ela não ocorre em qualquer frequência. Existe uma frequência específica em que vai ocorrer essa oscilação dos elétrons que estão contidos lá na banda de valência. Né? E essa frequência, ela é totalmente dependente tanto da forma quanto do tamanho. Então, a variação de forma e tamanho, ela vai interferir bruscamente em todas essas propriedades e principalmente na capacidade de ativação por feixe luminoso.
Esse fenômeno que ocorre com as nanopartículas, né, da excitação, a partir de um bombardeamento com uma luz em uma frequência que vai fazer com que esses elétrons ressonem, né, eles têm, eles têm uma nomenclatura específica na, na literatura, que é a ressonância de plasmons de superfície. Né? Então, vai existir uma frequência com que a luz irradia ali sobre a nanopartícula que vai fazer com que ela oscile, entrando em ressonância com a frequência da luz que está sendo bombardeada. Conforme eu falei, essa frequência com que ela ressona a partir do bombardeamento desse feixe luminoso, ela é dependente da forma e do tamanho. E é exatamente essa característica que é utilizada para você conseguir fazer o controle dos mais diversos tipos de nanopartículas que são produzidos, e não só isso. Ela é utilizada também nas mais diversas aplicações que são conseguidas com essas nanopartículas. Porque a gente está vendo aqui na figura, né, retirada aí de um dos artigos que foi utilizados para poder fazer o meu referencial teórico, o autor aí do estudo, né, ele utilizou essa características de ressonância de plasmons de superfície para poder identificar 4 tipos de nanopartículas diferentes. Né? Como pode ver aqui, a absorção do feixe luminoso, o pico de absorção, né, ele sofre um deslocamento à medida que se tem uma variação na forma dessa nanopartícula. Esse deslocamento do pico, essa mudança na forma da curva de absorção do feixe luminoso, ele não sofre alteração somente só com a variação da forma, mas também em relação ao tamanho da nanopartícula. À medida que está sendo alterada aqui, ó, nanopartículas de 9 nanômetros de diâmetro, eles vão possuir um pico aqui de ressonância de plasmons de superfície que é diferente de uma partícula de mais ou menos 100 nanômetros. Né? O interessante é que essa característica, a ressonância, ela também sofre alteração à medida que a quantidade de moléculas que vão se prendendo ali na superfície da nanopartícula vai aumentando. Então, é uma propriedade que é utilizada tanto para poder caracterizar a nanopartícula, como nas mais diversas aplicações que a gente vai ver que se conseguem com esse tipo de nanopartícula. Outra propriedade importante da nanopartícula é a capacidade que essa nanopartícula tem de penetrar o meio citológico, né? As células. Ela tem uma grande capacidade de penetrar as mais diferentes células dos mais diferentes seres vivos, né? Então, isso é uma característica importante que também é dependente da forma e do tamanho, conforme está sendo mostrado aqui na figura, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, que traz a essa nanopartícula uma capacidade de aplicação como um meio carreador de medicamentos. Como assim? Ele vai funcionar mais ou menos como um Uber dos medicamentos. Ele vai pegar os medicamentos, vai atravessar a barreira celular e vai fazer a entrega desse medicamento no local onde esse medicamento vai ter o efeito desejado para o qual ele foi tomado. As imagens que estão sendo mostradas aqui são retiradas de um artigo que ele trabalha justamente a capacidade que as mais diferentes nanopartículas têm de penetrar, dependendo do tamanho que essa nanopartícula ela é produzida. Como pode ser visto aqui na figura, a partir do momento que a gente vai aumentando o diâmetro dessa nanopartícula, né, de 14 até 50 nanômetros, ele fez um estudo aqui com nanopartículas de mais ou menos 14, de mais ou menos 30, mais ou menos 50 nanômetros, mais ou menos 74 nanômetros, mais ou menos 100 nanômetros. E ele observou que as nanopartículas de 50 nanômetros, elas penetram muito mais a célula do que as nanopartículas de 14 e que as nanopartículas de 100. Nanopartículas de 14, na verdade, elas penetram também bem mais do que nanopartículas de 100. Então, existe um tamanho ótimo com o qual essa nanopartícula ela consegue penetrar o meio citológico. Não só isso, não só em relação à quantidade, né? Mas também em relação à velocidade com que ela consegue penetrar. Então, é uma propriedade das nanopartículas que também sofre alteração com o tamanho e
com a forma que essa nanopartícula apresenta. Outro tipo de propriedade que também sofre uma alteração em relação à morfologia e tamanho da nanopartícula são as propriedades ópticas. São em relação às propriedades ópticas dessas nanopartículas. A partir do momento aqui, conforme está sendo mostrado na figura, a gente tem aqui nanobastões, né? E o que essa figura está explorando? O aumento da relação de aspecto desse nanobastão. São nanobastões de mais ou menos 50 nanômetros. Aqui ele está falando em relação ao diâmetro desse da circunferência aqui desse nanobastão, né? E a partir do momento que a relação de aspecto, o comprimento dele vai aumentando, a gente observa aqui uma coloração diferente. Ou seja, ela vai refletir ali, né, uma radiação de coloração diferente. Não só com os nanobastões, mas também com nanoconchas, né, de mais ou menos 140 nanômetros. A partir do momento que se altera a espessura aí dessa nanoconcha, ela também sofre alteração no feixe ali, na radiação que é espalhada por essa nanopartícula. A gente observa muito isso, essa alteração, né? Não sei se aí tem alguém que costuma pintar o cabelo de louro, né? Mas as pessoas que pintam o cabelo de louro têm a necessidade de utilizar um shampoo, que é aquele shampoo que possui uma coloração mais ou menos violeta, né? Aquele shampoo ele possui aquela coloração mais ou menos violeta, porque ali dentro da composição dele tem ali partículas que possuem aquela coloração que é um pouco mais dourada, um pouco mais... Só que ela está tão reduzida, e a partir do momento que ela vai sendo reduzida, ela vai adquirindo essa coloração um pouco mais violácea, né? Então é uma alteração que sofre ali das nanopartículas quando se tem uma alteração do tamanho dela. Essa capacidade essas características que foram apresentadas, com as capacidades de alteração dessas características, com a relação que ela possui com a forma e com o tamanho, faz dessas nanopartículas grandes candidatos para os mais diversos tipos de terapias que são utilizados no tratamento do câncer. Não só isso, não só no tratamento, mas também na realização do diagnóstico desse tipo de doença. E foi justamente com interesse nesse tipo na característica que essa nanopartícula apresentou no diagnóstico no tipo de doença, foi que foi crescendo o interesse na produção e no estudo desse tipo de nanopartícula. Elas podem ser utilizadas tanto para terapia, como diagnóstico, como também na realização de exames de imagem, né? Podem ser utilizadas para poder se conseguir melhores imagens de raio-x, elas são utilizadas em ensaios de fluorescência, elas são utilizadas em ensaios de fluorescência, são utilizadas em ensaios fotoacústicos, em imagens ópticas, são utilizadas para poder fazer o carreamento dos mais diversos medicamentos, né? Como a gente viu ali nas características que são exploradas da nanopartícula. Ela possui uma grande capacidade de percorrer o meio biológico, penetrar células, sem sofrer nenhuma grande interação com esse meio biológico, sem provocar nenhuma toxicidade no meio biológico. Então, ela vai servir como um forte candidato a estar levando os mais diversos medicamentos. Não só isso, ele aqui na terapia fototermal, ele não só serve como um carreador de medicamento, mas ele serve como um carreador de medicamento direcionado. Ele serve para... Então, pessoal, conforme eu estava falando, né, o grande interesse nesse tipo de partícula, na sua forma nanométrica, se deve aos mais diversos tipos de aplicações que se conseguem com elas, né? Na área terapêutica relacionada a doenças como câncer e Alzheimer, não só em relação à terapia em si, mas logo quando ela foi descoberta graças ao seu uso como diagnóstico, né? A nanopartícula ela tinha um poder de
de se acumular próximo ao tecido canceroso, e a partir do momento que ele se acumulava ali, a partir de alguns exames de imagem, se conseguiam enxergar, se conseguiam prever a ocorrência de câncer muito antes do que se ocorria, muito antes do que se conseguia enxergar com os métodos mais convencionais. Então, graças a esse tipo de aplicação, uma aplicação assim tanto mais avançada, foi se crescendo o interesse nesse tipo de nanopartícula. Dando entrada aqui em relação a um efeito que ocorre nesse tipo de nanopartícula, que é a formação da proteína corona, a gente precisa falar um pouco aqui sobre o que são as proteínas, né? A proteína ela é uma macromolécula, ela está presente em grande abundância em qualquer meio biológico, e para a nanopartícula, que ela foi projetada com um tipo de aplicação, com um tipo de característica específica, esse tipo de macromolécula, que ele está lá presente em grande abundância, acaba sendo um tanto quanto prejudicial para o uso da nanopartícula, né? Ao uso da nanopartícula. Não em relação ao global, porque as proteínas elas são as unidades da vida na forma como a gente conhece. Elas são responsáveis por todas as diversas funções que o nosso organismo é capaz de realizar, é graças ao uso dessas proteínas, né? Então, mas só que, por elas estarem em grande abundância, elas têm uma grande afinidade com as nanopartículas quando as nanopartículas elas estão presentes dentro do meio biológico. Então, o estudo desse tipo de material e a interação dele com com esse outro tipo de material, né, que é a proteína, ele é muito interessante para tentar se melhorar o uso da nanopartícula. Porque a nanopartícula está lá, ela vai ser injetada e vai ser utilizada como um carreador. Só que, quando ele está lá presente no meio biológico, ele pode interagir com tudo que está presente ali naquele meio biológico. Se ele entra em contato com uma proteína, naturalmente ele vai interagir com aquela proteína, e quando ele tem essa interação com essa proteína, ocorre um efeito que é geralmente indesejável no uso dessa nanopartícula, que é a ocorrência da proteína corona. A formação de uma casca grossa de proteína na superfície dessa nanopartícula. Então, o que acontece? Quando se forma essa casca grossa aí na superfície da nanopartícula, várias das características que foram apresentadas por elas lá, que são de grande interesse, acabam perdendo um pouco a sua relevância. Ela perde a capacidade de penetrar nas células, ela sofre alteração na condição de ressonância de plasmons de superfície, ela acaba perdendo alguns efeitos que são altamente desejáveis no uso dela. A formação de proteína corona ela é dependente de uma série de fatores, tanto dependentes do meio, quanto dependentes do tamanho da nanopartícula, quanto dependentes das mais diversas propriedades ali que governam esse tipo de efeito, né? Eu não vou citar aqui todas elas, mas é interessante para a gente ter a ideia de que o formato e o tamanho da nanopartícula tem uma grande influência nisso, e por isso que é importante se fazer o estudo desse tipo de interação das proteínas com as nanopartículas, para tentar se achar uma forma ou de se evitar ou de se minimizar a ocorrência desse tipo de formação de proteína nos casos em que ela é indesejada. Quando a nanopartícula está lá no meio biológico, ela não é que ela tem uma preferência, mas é que existe um certo número e existe algumas certas proteínas que a nanopartícula ela tem uma maior afinidade. Tanto por ela estar lá no plasma sanguíneo em uma grande quantidade, quanto por questão de afinidade mesmo da nanopartícula com esse tipo de proteína. Mas as principais proteínas que têm a capacidade de interagir ali com a nanopartícula são essas 5 aqui. A polipoproteína A1, a albumina humana, que é uma proteína de transporte, a imunoglobulina G, que é uma proteína que é responsável pelas defesas do nosso organismo, né? O fibrinogênio e a lisozima humana. Essas são as 5 proteínas que mais têm a ocorrência na formação de proteína corona. Quando se vai estudar esse tipo de efeito, a formação da proteína corona,
Existem basicamente 3 tipos de estudos que podem ser feitos para poder fazer esse estudo, para poder se estudar isso. Existem os grupos que estão lá nos estudos in vitro. Como assim? Você tem lá uma coleta, plasma sanguíneo, ou algum tipo de cultura ali de células em, em uma proveta, você coloca ali as nanopartículas e você verifica a interação dessas nanopartículas com as mais diversas proteínas que estão ali presentes no meio. O outro tipo de estudo é um estudo em vivo. Como assim? Você trabalha com cobaias. Você pega uma cobaia, injeta nelas nanopartículas e verifica a cinética de formação da proteína corona, a concentração da formação dessa proteína corona, a densidade da camada, quanto tempo vai levar para poder ter um crescimento X da formação da proteína corona. Só que o que acontece? Esses tipos de estudo, eles são muito importantes. Só que eles têm dificuldade, ele encontra dificuldade de uso quando você tem um interesse em relação a um tipo de proteína específico, porque é muito difícil você pegar e você isolar proteínas, para você trabalhar somente com um tipo de proteína. Então, quando está lá e forma a proteína corona, não é uma proteína específica, são vários tipos ali englobados. Então, esse tipo de estudo, ele tem essa carência, ele não vai conseguir fazer esse tipo de interação com uma única proteína. O outro tipo de estudo, que é o estudo in sílico, ele já trabalha justamente para tentar suprir essa carência e para tentar dar explicação, tentar prever, né, uma explicação do que ocorre ali na interação com a nanopartícula com a proteína na hora que ela está presente lá no meio biológico. Esse tipo de estudo são os estudos in sílico. São os estudos que são feitos a partir de uso de ferramentas computacionais. A gente vai ver que existe uma série de estudos, existe uma subdivisão, né? Existe uma subdivisão. Existem trabalhos que usam mecânica molecular, existem trabalhos que usam dinâmica molecular. A diferença de um para outro é que um trabalha somente os potenciais de interação, o outro está relacionado à variação desse potencial de interação em relação ao tempo. Existem estudos que utilizam modelos um tanto quanto mais complexos, né? Existe uma série de estudos. E um desses tipos de estudos é o docking, é o encaixe. A forma como é encaixada a proteína na nanopartícula. É um tipo de estudo muito interessante, porque ela vai tentar prever o exato acoplamento da nanopartícula com a proteína. Como que é feito isso? A partir do uso de modelos computacionais, tanto para a nanopartícula como para a proteína. Um modelo computacional de uma nanopartícula nada mais é do que a expansão de um arquivo que contém a célula unitária daquele tipo de material, de forma que ela vá adquirir o tamanho e a forma com que você deseja trabalhar. Aqui, eu tenho uma exemplificação, né, justamente da nanopartícula de ouro. Aqui em cima eu tenho uma célula unitária da nanopartícula de ouro, é uma célula CFC, e ela foi expandida a partir de uma ferramenta de cluster para poder gerar aqui, ó, essa nanopartícula, que, se eu não me engano, isso é uma nanopartícula de 3 nanômetros de diâmetro. Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para poder fazer isso. O meu estudo, ele ficou voltado para tentar trabalhar somente com ferramentas que são dispostas na web. Né? E na web existe uma ferramenta que é isso aqui, o Nanocristal. O Nanocristal. O Nanocristal, ele é um website que ele consegue criar os mais diferentes tipos de formatos de nanopartícula, com diferentes tamanhos, que podem chegar até 250 angstroms, a partir da inserção da célula unitária do material que você deseja. Você pode trabalhar tanto com materiais puros, como com óxidos. Você pode tentar criar uma nanopartícula com uma camada. Ele trabalha de algumas formas diferentes ali para os mais diversos tipos de estudos. Essa é a etapa inicial de qualquer estudo que envolve modelagem computacional em relação a qualquer nanomaterial. É a criação de um modelo daquele material que você está querendo trabalhar. Ele vai ser utilizado para poder interagir com um modelo computacional da proteína. E o que é um modelo computacional da proteína? Ele vai ser um modelo 3D que faz a representação da proteína com que você consegue trabalhar. Como é que eu consigo um modelo desse aqui? Basicamente,
Existem algumas técnicas, né? As principais são cristalografias, são a técnica de cristalografia de fração de raio-x. E no que consiste? Um material, um meio, deixa eu ver uma água aqui, que a garganta está arranhando. Um determinado composto biológico, ele é cristalizado, e a partir de sua cristalização, ele é utilizado ele é colocado em um difratômetro de raio-x, onde é analisado ali o padrão de difração dos raios-x daquela proteína cristalizada. A partir desse padrão de difração de raio-x, você consegue, a partir de medidas intuitivas, utilizando ferramentas computacionais, fazer o sequenciamento da cadeia polimérica que compõe aquela proteína, e a partir desse sequenciamento, você consegue pegar e fazer o modelo tridimensional dessa proteína. Existem alguns bancos de dados que trazem diversos tipos de modelos, dos mais diversos tipos de proteínas, de enzimas, que são trabalhadas aí no mundo, né? Existem alguns bancos de dados. Mas o principal deles é o Protein Data Bank. É um banco de dados global. Lá tem modelo tridimensional de basicamente quase todo tipo de proteína. Quase todo tipo de encaixe de enzima com enzima, encaixe de peptídeos. Então, o Protein Data Bank, ele é um banco de dados bem robusto. Atualmente, ele possui mais de 190.226 estruturas macromoleculares biológicas lá. Para poder conseguir esse arquivo aqui, né? Eu fiz um acesso lá. E aqui tem a representação de uma das proteínas que vai ser utilizada justamente nesse meu estudo aqui de dissertação, que é a lisozima humana, que é uma daquelas proteínas que estão mais envolvidas lá na formação de proteína corona. Nesse arquivo que eu peguei, ele traz algumas características, né, em relação ao método que foi utilizado para poder se conseguir esse arquivo aqui da proteína. Ele traz o método que foi utilizado para conseguir e ele traz a resolução. Como assim? O difratômetro e o software que é utilizado para poder pegar e gerar o modelo e verificar a compatibilidade entre o padrão de difração e o modelo que está sendo utilizado, uma certa, como é que eu posso dizer? Ele não vai conseguir acessar cada átomo lá, pegando as mínimas dimensões, né? Existe um limite para isso. Isso vai depender do maquinário e da capacidade de modelagem que está sendo utilizada. Essa resolução vai dar mais ou menos uma espécie de erro em relação a essa proteína que vai estar sendo utilizada. Quanto menor esse valor de resolução, significa que mais próximo do modelo ele vai estar. Um outro valor que serve para poder verificar a equivalência entre o sequenciamento e o modelo que está sendo visualizado é em relação ao valor R. Porque é criado um modelo e esse modelo é adaptado aos dados experimentais que foram utilizados da difração de raio-x. Quando esse modelo ele não é robusto, o valor de R ele alcança valores bem altos, mais ou menos 0,6. Mas a partir do momento que você consegue um ajuste e esse ajuste vai ficando mais fino, o valor de R vai caindo. Então, quanto menor aqui o valor de R, significa que vai estar um pouco mais próximo do valor da proteína real. Essa daqui é a proteína 1-Hex, que é a lisozima humana, uma das que eu vou utilizar, né? A outra proteína que vai ser utilizada nesse estudo é a albumina. O arquivo que eu utilizei, o modelo que eu utilizei no meu estudo foi esse modelo aqui, esse A6WUW. Ele possui uma resolução de 2,2 angstroms e vai possuir um valor R de 2,47, que é um valor relativamente próximo para o tamanho da proteína, né? A lisozima, ela é uma proteína um tanto um quanto menor em relação à albumina. Então, você pegar e você conseguir a albumina com valores de resolução próximos à da lisozima é algo um pouco mais difícil, porque a lisozima é uma proteína pequenininha. A depender do pessoal que trabalha com ela, das formas de classificação, às vezes ela não é nem classificada como proteína, mas classificada como enzima. Então, ela é muito pequena. A albumina não.
A albumina ela já é uma proteína um tanto quanto maior. Ela é uma proteína que ela é uma proteína que ela serve para poder fazer o transporte, né? Ela é uma proteína de transporte. Então ela é uma proteína maior, ela é uma proteína cheia de sítios ativos. A lisozima não. A lisozima é uma proteína pequenininha, mais utilizada para poder pegar e fazer a quebra das outras proteínas, né? Então ela possui aqui só um sítio ativo, né? Só um sítio ativo. A lisozima, a albumina não. A albumina vai possuir 4 sítios ativos. Uma proteína maior. Dando aqui continuidade à apresentação, falar um pouco sobre o que vem a ser docking molecular e a importância dessa ferramenta, né? Essa primeira figura aí que está sendo apresentada, ela traz como é que eu posso dizer? Faltou a palavra na cabeça agora. Mas o interesse acadêmico por esse tipo de ferramenta, né? Com o passar dos anos. Como a gente pode ver, a partir do momento que vão se passando os anos, cada vez mais vai se tendo interesse nesse tipo de ferramenta, no uso dos mais diversos tipos de estudo. A gente vai ver o porquê disso, né? A gente vai ver o porquê disso. Mas tem-se tido um grande aumento no uso dessa ferramenta, não só no uso da ferramenta, mas no desenvolvimento da própria ferramenta, que a gente vai ver que existem uma série de fatores que podem estar inseridos aí na resolução do problema, né? Com o uso da ferramenta, uma série de fatores que são utilizados na produção dessa ferramenta de modelagem computacional. Mas se tem tido um grande aumento nos estudos que envolvem a palavra docking molecular. Aqui foi pegado uma figura retirada lá do Web of Science, né? Onde está relacionada aqui a quantidade de artigos que possui a palavra docking ou dock, ou no título ou no resumo. Então, já aqui no ano de 2021, a gente teve mais de 12 mil artigos, né, que relacionavam aí, que faziam uso da palavra docking. Então, provavelmente fazia uso da ferramenta para poder fazer algum tipo de análise. Mas só que o que é esse docking molecular? O docking molecular nada mais é do que você verificar como que dois sistemas, né? Dois sistemas nanométricos, dois sistemas, eles vão interagir um com o outro, como eles vão se encaixar. Aqui na figura tem um esquema que representa exatamente o que significa esse método, né? A gente tem aqui uma moléculazinha pequenininha, que ela geralmente é chamada de ligante, né? A molécula menor geralmente se dá o nome de ligante. Aqui a gente tem uma proteína, que a representação de uma proteína, né? Que no conceito, ele nada mais é do que um receptor. Geralmente o receptor, a molécula maior é chamada de receptor. E o docking, ele vai prever a forma como é encaixada esse ligante no receptor, formando aqui um complexo ligante-receptor, um complexo molécula-proteína. O interesse nesse tipo de estudo se dá a grande vantagem que se tem quando se trabalha com esse tipo de ferramenta na investigação das mais diversas interações químicas, né? Mas principalmente surgiu principalmente surgiu no interesse da indústria farmacológica. E o que acontece? O processo de produção de um medicamento, do desenvolvimento de um medicamento, é um processo extremamente oneroso. Extremamente oneroso. A gente que passou aí pela pandemia do coronavírus, a gente viu lá, como todos os dias na mídia, sair, existe um medicamento novo, existe um medicamento novo. Porque o que acontece? O processo de descobrimento de um medicamento para uma determinada doença, para um determinado vírus, ele consiste em você pegar todo o conhecimento que você tem em relação aos mais diversos fármacos e ir fazendo uma triagem desses fármacos, fazendo estudos com coletas, com meios biológicos, depois esses estudos são realizados em vivo. Só que o que acontece? Mais de 95% dos casos, utilizando a triagem convencional, elas falham. E foi exatamente isso que ocorreu aí
que a gente observou aí na caminhada aí do coronavírus, né? Sempre se tinha uma grande interesse, tinha uma grande, como é que eu posso dizer assim, tinha assim, uma grande esperança com um determinado medicamento, mas na hora que chegava lá no estudo em vivo, a, aquela, aquele fármaco, né? Aquele fármaco ele não funcionava. Então, é muito comum isso na produção de um medicamento. Quando você vai fazer na triagem, utilizando a triagem convencional, a maioria das soluções que são tentadas se desenvolver, elas falham. Só que com o uso do docking, essa quantidade de falhas, ela pode ir se reduzindo, ela, a tendência é cada vez ir mais se reduzindo, né? Hoje em dia tem alguns estudos, principalmente um que eu citei aqui na minha dissertação, que ele traz que se na triagem convencional, normalmente 5% dos candidatos conseguem ter lá uma aprovação com um medicamento eficaz, quando você usa um docking em uma das etapas, esse número já pula para 30%. Então, ele reduz bastante a quantidade de testes que serão feitos posteriormente. E ainda aumenta o número de candidatos que vai conseguir ser dito como eficaz, né? Então ele vai servir aqui, ó, a figura, ela traz uma série de implicações, né, que esse tipo de ferramenta ele vai trazer quando ela é utilizada nesse tipo de triagem para poder se conseguir um medicamento. Ele vai conseguir fazer a previsão de alvos para compostos com base na complementaridade do ligante receptor. Ele vai conseguir fazer a previsão de reações adversas com base também nessa complementaridade ligante-alvo desejado. Porque o que acontece? O fármaco, ele nada mais vai ser do que produzir uma reação em cadeia. Ele vai chegar lá no meio biológico e ele vai se conectar, ele vai interagir com as proteínas, os carboidratos, tudo que estão ali no meio biológico. Quando você tem a exata noção de como ele vai se encaixar, você consegue pegar e você consegue produzir um determinado fármaco, você consegue projetar uma molécula que ela vai atingir aquele alvo especificamente. Não só isso, você consegue evitar que ela atinja outros alvos indesejados. Então, ela tanto vai servir para poder fazer a previsão de alvos, como vai servir para poder fazer a previsão de reações adversas. Aqui está a realização de campanhas de triagem baseadas em estrutura, né? Que foi o uso do docking lá na triagem de medicamentos. Racionalização está envolvida justamente nessa triagem aqui, porque a quantidade de candidatos no final do percurso, ela se reduz bastante quando se usa o docking. Empregado para identificação de ligantes que se ligam simultaneamente a um pool de alvos de interesse selecionados. Se você tem uma determinada molécula, e você sabe com quais são as moléculas que elas interagem. Se você tem, sei lá, se surge por um, um, alguma outra molécula que está causando algum mal, que você queira fazer com que a molécula interaja com ela, você consegue pegar e ter a exata noção de como que ela vai estar fazendo essa ligação. E identificar novos usos para os fármacos já existentes, né? Se você compreende a forma como ele se liga, você consegue prever, você consegue dar a ele novos caminhos, você consegue dar a ele novas soluções. Então, ele vai servir aqui como uma etapa na triagem de medicamentos, somente melhorando o processo. Só que o que acontece? As ferramentas de docking, elas ainda estão num processo de desenvolvimento. Apesar, como a gente vai ver, apesar de existir uma grande quantidade de soluções, ainda assim não se dá para confiar totalmente. Por quê? Porque as mais diversas ferramentas, elas trabalham utilizando o mesmo conceito, é óbvio, só que modelando de forma diferente. Lá, como eu falei lá na introdução, o docking molecular nada mais é do que um algoritmo, que ele é composto de uma função de busca e de uma função de pontuação. Aqui, eu tenho representado aqui nessa tabela os mais diferentes programas aí os programas que comumente são utilizados, né? O Autodoc 4.0, o Gold, o FlexX, o FlexR, o Docker 6.2, o Slide, o ICM, o Freda, o QXP, o Hammerhead, o EADoc. O que acontece? Tanto a função de busca quanto a função de pontuação, ela sofre alterações de um programa de docking para outro. Porque tem uns que trabalham
seja utilizando a função de busca de uma forma sistemática, tem outro que trabalham utilizando uma forma estocástica, tem outro que trabalham utilizando uma forma determinística. Não só a função de busca, como também na função de pontuação. Geralmente, a função de busca, qual o papel dela? Você tem lá uma molécula pequena, você quer encaixar numa molécula grande. O que a função de busca vai fazer? Ela vai tentar aqui dizer quais são as diferentes maneiras com que essa molécula ela consegue se dobrar, torcer, se alongar, se encurtar. Ela vai tentar alterar essa molécula aqui sem mexer nas ligações. Não só no ligante, mas também na proteína. Ela vai tentar mexer ali na proteína para tentar alterar ela de forma com que essa molécula pequena ela caiba exatamente em algum sítio ativo da molécula grande. Então, a função de busca, ela é responsável por dar as soluções. Só que quando se tem a solução, você precisa fazer a avaliação dessa solução. E é aí que entra a função de pontuação. Ela é responsável por dizer se aquela solução que está sendo dada é uma função aceitável ou não. Então, a função de pontuação, ela vai servir basicamente para duas maneiras. Ela avalia e ela classifica. Ela vai pegar as mais diferentes soluções, vai dar pontos a ela e vai fazer a classificação, entregando para você lá o que o algoritmo diz que é o candidato ideal para você dizer, ó, essa molécula ela se encaixa exatamente dessa forma aqui. A função de busca, conforme eu falei, ela possui maneiras diferentes de trabalhar de programa para programa. Tem programa que trabalha com a função de busca, ela é uma função de busca mais sistemática. Como assim? Aqui a gente está vendo o FlexX e o FlexR. Lá na função de busca, quando ele trabalha com ligante, ele trabalha com construção incremental. O que é que significa isso? Significa que ele pega o ligante e ele quebra ele. Ele quebra esse ligante e o que é que acontece? Ele remonta esse ligante lá dentro do sítio ativo da molécula maior. Então, a construção incremental, ela nada mais é do que isso. Ele faz a quebra e vai montando, encaixando pouco a pouco e depois faz a reconexão desses átomos, dessas cadeias que foram separadas. Aqui, a gente está vendo aqui, estava trabalhando como exemplo o FlexX, né? Em relação à proteína, ele trabalha aqui com o conjunto da estrutura da proteína. Isso aqui é uma, é uma, é uma técnica que não é sistemática. Ela é um pouco mais estocástica. Por quê? Porque ela não faz a quebra da proteína. Ela vai tentando ajustar, alterando os graus de liberdade. Então, se um programa ele é mais sistemático ou ele é mais estocástico, ele está falando em relação a isso. Se ele quebra a molécula e vai encaixando pouco a pouco, ou se ele encaixa ela lá e vai tentando torcer ela, alongar já dentro do sítio ativo. Os mais diferentes métodos estocásticos, né? Estão compreendidos os métodos de Monte Carlo, é um método estocástico. O algoritmo evolutivo, ele é um método estocástico. A pesquisa exaustiva, ele é um método estocástico. Todos eles possuem uma série de vantagens e desvantagens. Por quê? O que acontece? Aqui a gente está falando de encaixar uma molécula pequena e uma molécula grande, uma moléculazinha pequena. Ela vai torcer. Só que quando você tem um átomo ligado a outro, se você tem dois átomos ligados, a quantidade de graus de liberdade que você tem ali para você alterar essa molécula, ela já é muito grande. Então imagina você pegando 3 moléculas, 4 moléculas, 5 moléculas. Aliás, 5 átomos, 6 átomos, 7 átomos. Você pegando uma molécula que possui 30 átomos. A quantidade de graus de liberdade ele é infinito. Então, quanto mais a função de busca procura solução, mais demorado fica o método de docking. Então, é com isso que vem trabalhando as diferentes soluções. O método de Monte Carlo, a construção incremental, o algoritmo evolutivo, eles vêm para poder tentar minimizar a quantidade de soluções que serão testadas para poder serem pontuadas lá na função de pontuação. A função de pontuação, ela trabalha basicamente de duas formas. Ou ela faz um cálculo de força, ou ela faz uma pontuação empírica. Como assim pontuação empírica? Ela é treinada. Você pega, sei lá, diferentes enzimas que já foram encaixadas, diferentes peptídeos que já foram encaixados e que você tem lá eles conectados lá no banco de dados, lá no PDB. Você pode pegar e você pode construir uma função de pontuação que trabalha exatamente com aqueles dados experimentais. Para ela prever ela vai ser treinada para poder prever
aquela posição ali. Então, quando ele pegar para poder encaixar peptídeos que são mais ou menos parecidos, ele vai fazer aquele encaixe de forma que vai ficar muito próximo do que seria o valor da posição nativa, né? Só que, o que que acontece? Quando se tem uma função de pontuação, que ela é uma função de pontuação empírica, a quantidade de candidatos que você vai conseguir encaixar vai se reduzir. Você vai ter uma função que ela é muito fidedigna, só que trabalha com pouquíssimos candidatos. A função de campo de força já é o contrário, ela trabalha com aquela questão de campo de força da mecânica clássica, né? Só que os cálculos de campo de força, eles são cálculos muito exaustivos para a função de pontuação realizar. Então, quando se tem muitos átomos, muitas moléculas, a função que usa campo de força, ela acaba perdendo um pouco de eficiência, porque ela não vai conseguir prever todos, não vai conseguir calcular de forma muito eficiente. À medida que vai aumentando a quantidade de átomos, vai se reduzindo isso. Então, a função de pontuação perfeita ela não existe, a função de busca perfeita ela não existe. Então, é por isso que vai sempre existir uma série de algoritmos, cada vez mais vão se criando algoritmos, e esses algoritmos, cada vez mais, eles vão prevendo um grupo maior. Só que, não, por enquanto, não vai existir, ó, esse algoritmo ele encaixa isso aqui é perfeito dessa posição. Não é assim. Aqui é uma figura que ela traz, que ela meio que, ela meio que esquematiza, né, as formas como o docking opera com as mais diferentes moléculas. E o que acontece? O docking ele pode ser uma ancoragem de corpo rígido, como assim? Ele considera a molécula ela é rígida, ela não altera, só que isso é uma implicação que ela foge totalmente da realidade, né? Porque os átomos de uma molécula elas não guardam posição no espaço. Eles vibram, eles alteram, eles torcem, eles se alongam. Só que quando você tem essa consideração de corpo rígido, você consegue fazer um docking, você consegue fazer um encaixe de uma maneira muito mais rápida. O algoritmo ele não precisa trabalhar exaustivamente. Ele trabalha de uma forma mais simplificada. À medida que você vai considerando as flexibilidades, e aqui é o que a figura está mostrando, ó. Existe uma outra forma de trabalhar, que é você pegar e você considerar parte da proteína receptora como rígida e só as cadeias lá do sítio ativo, ó, como flexível. Você pode pegar e você pode considerar ambos, tanto a molécula que está sendo encaixada, quanto a cadeia lá como flexível, você pode considerar toda a proteína quanto flexível. Só que à medida que você vai considerando mais flexibilidade, é mais complexidade nos cálculos, mais complexidade para a função, para o algoritmo, para os algoritmos calcularem, né? Então, aqui eu tenho uma tabela que ela foi retirada lá do click2drug.org, do CIB Suisse Institute de Bioinformática, que ele, lá na minha dissertação, essa tabela aí ela é uma tabela gigante, porque na época que eles fizeram o compilado, que eles produziram esse artigo, já existia mais de 50 algoritmos de encaixe. Mais de 50. E essa tabela ela traz a descrição de como que é o software de acoplamento, né? Eu não ia trazer aqui para essa apresentação todos esses 50, né? Mas trazer alguns para a gente dar uma passada nos mais diferentes dele. O Autodoc é um que é muito utilizado, é um dos primeiros que foi criado, né? O Doc, o Gold, o Glide, o Autodoc Vina também é muito utilizado, o Glandoc. Então, existe uma grande variedade de soluções. Só que o que acontece? Quando você vai trabalhar com um programa desse, por mais que o algoritmo ele seja super levinho, quando você vai utilizá-lo, ele tem uma série de prerrogativas que precisam ser atendidas pela máquina no qual ele está sendo instalado. E muitas das vezes as pessoas que vão operar o programa de docking não entendem muito dos parâmetros, né? Não é todo mundo que trabalha voltado a aprender sobre informática. Tem gente até hoje que é expert em várias áreas, mas não dominam essa coisa. Então, para tentar suprir essa deficiência dos programas de docking e ele ficar mais acessível, foi criado os serviços web para docking. Por quê? Porque no serviço web,
o encaixe, a coisa do encaixe, ela fica uma coisa muito mais palpável para todos que queiram trabalhar com docking. Porque o trabalho ele fica muito simples em relação ao preparo do trabalho, né? Se eu quero encaixar uma molécula com outra, eu já tenho um banco de dados na web. Eu consigo fazer esse encaixe, eu consigo pegar essas moléculas utilizando o meu smartphone, sem precisar de um computador para isso. Então, eu posso pegar no meu smartphone, pegar o arquivo PDB lá no Protein Data Bank, eu posso pegar o outro arquivo lá no Protein Data Bank, colocar os dois para poder encaixar e ver como é que sai um encaixe. O serviço web ele veio para tentar facilitar isso, para ele tentar deixar a ferramenta um pouco mais palpável, né? E o meu trabalho, ele consiste exatamente em examinar essas ferramentas, só que não, porque todas elas foram desenvolvidas para poder encaixar molécula com molécula. Eles não foram. O desenvolvimento deles não foi voltado para poder trabalhar para nanopartícula. Então, o meu estudo onde eu começo a quebrar a cabeça é exatamente aqui. Porque quais desses serviços web eu vou poder utilizar para poder fazer o meu estudo de encaixe da proteína na nanopartícula? Aqui eu trouxe algumas das soluções, né? Não vou passar mais por ele, porque eu já me estendi demais. O professor pediu para poder falar 40 minutos, eu já estou em 5h51 aqui já. Mas, voltando aqui ao último slide, é só para poder dar uma ideia dos principais programas de docking, né? O Autodoc, ele já foi citado em mais de 2.500 artigos. Ele é de longe, ele é o algoritmo de docking mais utilizado. Atrás dele só o Doc, que também é um dos mais utilizados, e o Autodoc Vina. Esses três, eles lideram aí essa corrida de programas de docking. Eles estão, mas sempre vão se desenvolvendo, eles vão alterando, não é uma coisa fixa, né? É uma corrida que ela não termina. Ela está cada vez e os algoritmos melhorando, conseguindo fazer mais encaixes. Então, o nosso interesse aqui é saber se com essa corrida, com essas coisas, a gente vai conseguir fazer um encaixe utilizando uma plataforma dessa que está disponível lá na web. Eu ia trazer aqui algumas das plataformas para a gente poder pegar e ver aqui, mexer aqui na tela, mas como já se alongou demais, eu vou tentar dar uma enxugada para falar só um pouquinho mais e terminar. Então, em relação a isso, né, eu ia apresentar aqui um pouco dos meus resultados. Como eu falei, eles não estão compilados ainda para poder pegar e fazer e deixar em uma forma apresentável, porque eu ainda estou escrevendo ainda a dissertação. Mas de todos o que eu posso dizer aqui é que de todos esses web serviços aqui que eles foram testados, o único que eu consegui fazer o encaixe diretamente de uma proteína com a nanopartícula foi o PetDoc, e tem um outro que é o ZDoc, só que o ZDoc eu já na nanopartícula que eu vou estar fazendo o encaixe, ele precisa ter pelo menos alguma molécula ali que contém algum ácido nucleico já encaixado para o algoritmo aceitar. Ele não aceita. Isso vai, isso vai diretamente contra, né, o objetivo do desenvolvimento da ferramenta. Porque a ferramenta, quando ela foi desenvolvida, não foi se pensando em encaixar grandes moléculas, em encaixar sistemas maiores. Mas é uma alternativa de melhoramento, né? Porque se as nanopartículas elas são tão interessantes medicinalmente, e essas são ferramentas que são utilizadas pela indústria farmacêutica, são utilizadas na nanobiotecnologia, são ferramentas que podem auxiliar dessa forma, o melhoramento delas, tentar dar uma abrangência maior para elas, para sistemas maiores, seria uma alternativa interessante. O único que eu consegui encaixar foi o PetDoc. Eu ia mostrar aqui agora, só que eu vou precisar interromper aqui e voltar para vir para minha tela, né? Ou como é que eu faço aqui para poder trocar? Eu não sei mexer nisso. Então, aqui está disponível, não está todos, né? Mas está disponível alguns dos resultados do meu trabalho, né? Os primeiros resultados são as nanopartículas, que eu consegui criar elas a partir de uma plataforma web.
Então, se eu quero fazer um estudo de uma nanopartícula, eu não preciso ter um programa específico, apesar de existirem uma série de programas que são muito bons de serem trabalhados, mas eu lá na página web, na aplicação web, eu consigo criar a nanopartícula que eu quero utilizando a célula unitária do ouro. Então, eu consegui criar aqui as nanopartículas de ouro em tamanhos de 3 nanômetros, 4 nanômetros, 6 nanômetros, 8 nanômetros, 16 nanômetros. A partir do uso aqui do Discovery, eu consigo ter acesso aqui às propriedades dessas nanopartículas, né? Nanopartícula de ouro, a nanopartícula de ouro de 3 nanômetros, é uma nanopartícula pequenininha, mas mesmo assim ela vai ser uma nanopartícula que ela apresenta 887 átomos na sua estrutura, né? Ela vai possuir ali um peso molecular de 174.711 unidades de peso atômico. A nanopartícula de 4 nanômetros, apesar de ser um aumento só de 1 nanômetro, quando você aumenta pouquissimamente os nanômetros, a quantidade de átomos ela cresce exponencialmente, porque fica uma quantidade de átomos muito grande. De 3 para 4 aqui, ela já dobra a quantidade de átomos, né? A quantidade de peso, então, ela já mais do que dobrou. A nanopartícula de 6 nanômetros vai apresentar 6.699 átomos, com um peso atômico aqui de 1 milhão e 319 mil unidades de peso atômico. A nanopartícula de 8 nanômetros vai apresentar 310 mil unidades de peso atômico, com 15.756 átomos. E a nanopartícula maior que eu consegui criar lá, não que eu consegui, né? A nanopartícula maior que eu criei, e eu não criei uma maior que essa, porque quando eu comecei a trabalhar com valores maiores, o meu computador aqui ele já não conseguia gerar imagens, porque a quantidade de átomos fica tão grande, o arquivo fica tão pesado de se trabalhar que... E olha que o meu computador, ele apesar de não ser tão potente, né? Ele tem 8 gigas de RAM, então ele era para tentar para conseguir, né? Mas acima de 16 ele trava que nem mexe. Então eu resolvi fazer esse range aqui, de 3 a 16 nanômetros. A maior nanopartícula. Ela vai possuir aqui 126.431 átomos com 2.486.000 unidades de peso atômico, né? Aqui tem algumas das posições de encaixe que foi conseguida utilizando o PET docking. O que acontece? Quando eu quero encaixar a nanopartícula com a proteína, eu consigo fazer isso, basta eu pegar esses arquivos que eu estou utilizando aqui para poder gerar essa imagem e colocar lá no programa, e ele vai pegar, ele vai me gerar uma série de soluções que eu vou precisar avaliar para poder verificar se alguma delas é condizente com o encaixe real, né? Então lá eu encaixei os dois tipos de nanopartículas, os dois tipos de proteína com os 5 tipos de nanopartículas. Ele fez aqui o encaixe aqui, ó. Tá aqui encaixada a lisozima com uma nanopartícula de três nanômetros, né? Aqui já está o encaixe da lisozima, só que com uma nanopartícula maior, uma nanopartícula de 6 nanômetros. Aqui está ela encaixada com a nanopartícula de 8 nanômetros. E vamos ver se ele gera aqui a imagem. E aqui está o encaixe da albumina, né? Olha só como é que a albumina ela é maior em relação à lisozima, né? Ela é uma proteína gigante em comparação com a lisozima. Essa nanopartícula aqui é uma nanopartícula de 16 nanômetros. E mesmo assim, ela parece ser quase do comprimento da albumina. O encaixe, o meu computador, ele quase... Ele queima pneu para poder fazer a manipulação dessa. Aqui eu fiz o encaixe todas essas poses que estão sendo mostradas aqui, porque assim, lá quando são colocados o arquivo da nanopartícula e o arquivo da proteína, ele vai gerar uma série de resultados. A função de pontuação vai dar um score para aquele resultado e vai fazer a classificação.
Lá ele vai dar as 20 melhores poses, as 20 melhores poses. Só que hoje em dia, ainda é muito difícil você pegar e você dizer, ó, essa daqui é a pose nativa do encaixe da nanopartícula com a proteína. Por quê? Existe uma carência de resultados experimentais para poder provar isso. Existem algumas metodologias que fazem um encaixe e dão ali como resultado, não uma pontuação em si relativa, né? Mas eles dão ali uma pontuação que tem a ver com a energia de interação. Quando o resultado ele é com a energia de interação, ele já, apesar de ainda não ser a posição nativa, ele já é um resultado um pouco mais confiável, porque está relacionado ali aos campos de força da mecânica como a gente conhece. Mas ele gera uma relação de encaixe que eu comparei aqui com alguns estudos com encaixe de força, que a função de pontuação, apesar de nada ter a ver com, com o campo de força, ele meio que segue a tendência das variações dos cálculos de campo de força. Só que o Pat Docking, ele não trabalha com essa relação de campo de força e ele também é um algoritmo de encaixe que ele é um pouco mais rígido. Até por isso ele consegue trabalhar com essas proteínas gigantes e com a nanopartícula. Ele não é muito pesado para poder trabalhar e consegue fazer os encaixes maiores. Então ele consegue pegar e trabalhar com proteínas maiores, consegue trabalhar com nanopartículas maiores. Porque os algoritmos dele são mais leves. Apesar de ser um algoritmo leve e teoricamente não vai ser muito preciso, ele alcança pelo menos qualitativamente em relação às posições de encaixe. Aqui, como está vendo, a nanopartícula ela tá encaixada exatamente no principal sítio ativo da, da albumina, que é um sítio que fica localizado aqui mais ou menos no centro. Então, apesar da função, ela em nada tem a ver com os cálculos de força, ela consegue fazer uma previsão bem satisfatória da posição de encaixe, que para poder satisfazer e dar uma fidedignidade maior, existem dois caminhos aqui. É uma realização de um cálculo utilizando o campo de força para poder verificar, ou, a partir de um estudo experimental, tentar se encontrar como que seria uma posição para se chamar de posição nativa daquele encaixe da proteína com a nanopartícula. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar isso aqui, basicamente, eu não vou mostrar muito mais coisa, porque